né? Mais uma entrevista. Hoje, nossa personalidade é um influencer de Pernambuco, né? Ele vai vir conversar conosco, né? Ele é de Petrolina. Já vou entrar aqui. Ele se chama Gustavo. Já estou enviando o convite para ele. Nós vamos começar. Gustavo, obrigado pelos corações que eu recebo. Muito obrigado. Gustavo, a gente não está conseguindo te ver, irmão. Eu vou tentar, vou tirar e aí você manda o convite de novo, beleza? Pronto, beleza. Mas tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O problema é Pronto. que a gente não tá aparecendo a imagem para mim. Tá, eu vou pedir novamente aqui para entrar. Espera só. Não tá aparecendo. Nossa. E agora tá ruim, tá saindo 2 minutos. Espera aí, só um minuto. Pronto. Aí, conseguimos, Gustavo. Apareceu pra gente, Pronto. Gustavo. Graças a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. É por Seja muito conta. bem-vindo. Antes da gente iniciar, é por conta que essa ferramenta ainda é nova para mim e eu não Sim, estava vendo que ali em cima tinha uma câmera que você deveria permitir. Eu acabei sim. entrando e não É, vendo, é somente agora. Desculpa aí, pessoal, pela demora, mas imprevisto sempre acontece. tranquilo, tranquilo. Gustavo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E, assim, eu te encontrei, né, no TikTok, na verdade a gente se encontrou aqui, né? Depois a gente começou a trocar mensagens no Instagram para se conhecer. E a gente começou a falar, explicando pro pessoal, a gente começou a falar, né? Vamos marcar uma live, vamos fazer uma entrevista, porque, pô, eu não conheço um cara, eu não, pessoalmente, eu não sei quem é bolsonarista lá do Nordeste, né? E que apoia o presidente Bolsonaro, né? Porque eu vejo sim as manifestações que acontecem aí no Nordeste, né? Que graças a Deus o Nordeste abriu os olhos, né? Boa parte abriu os olhos. E, assim, além de saber o que o Bolsonaro fez no teu estado, eu quero saber mais sobre a tua vida. A gente vai saber mais sobre a tua vida. Você vai poder falar. As pessoas se mandarem mensagens para a gente perguntando. É claro, a gente vai selecionar algumas perguntas, né? Geralmente a nossa entrevista ela dura de 30
a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora. Aí a gente posta no nosso canal, lá no Opinião da Direita. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal Opinião da Direita, vai lá, se inscreve, segue o Gustavo no Instagram. Ele tem TikTok também, segue ele no TikTok, ajuda ele a crescer também aqui no TikTok. Então, Gustavo, antes de mais nada, fala sobre você, sua biografia de vida, sua formação acadêmica. Nós queremos saber. Nos conte. Então, antes de mais nada, eu me chamo Gustavo Marques da Silva, mais conhecido como Gustavo Marques, ou Marques mesmo, conhecido pelo meu sobrenome. É, atualmente eu estou no 8º período da faculdade Serviço Social através da Unopar. Muitos até se perguntam, se formando em serviço social para ser um futuro assistente social e sendo de direita. Porém, é uma formação que, se a gente for analisar, é uma formação que deve lutar e brigar por políticas públicas, que é o que a gente vê que a esquerda vem acabando com isso. O Nordeste inteiro é formado por governadores esquerdistas. E se a gente for olhar lá as políticas públicas, as políticas sociais, a forma como vem sendo implantada, a gente vem vendo que é uma negação. Vamos deixar isso mais à frente e vou falar mais um pouquinho, né? Sou universitário pela Faculdade do Unopar, né? Estou já no final. Eu atuo como militante conservador de direita aqui na minha cidade e no meu estado, Pernambuco. Eu moro numa cidade muito pequena, com 40 mil habitantes, chamada Petrolândia, Pernambuco. Não sei se muito de vocês conhecem, se você, o Gabriel, meu amigo, conhece, mas é uma bela cidade, infelizmente cheia de esquerdistas que ainda não conseguiram entrar na mente é, o mal que eles vêm fazendo, né? Porém, a gente precisa lutar diariamente. Eu faço parte de um grupo aqui, onde a gente sempre vem se manifestando. No dia 1º de maio, a gente fez a nossa manifestação em prol da defesa do Brasil, em prol da nossa liberdade, assim como no dia 7 de setembro também. No dia 7 de setembro de 2021, foi histórico para a gente, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro enviou um dos seus ministros, Gilson Machado, que agora se encontra afastado, né, quanto que vai concorrer ao Senado, e foi um dos primeiros presidentes do Brasil, o único a mandar um dos seus ministros. E o meu grupo, nosso grupo, que eu faço parte, estava lá, na luta em defesa da liberdade, em defesa do Brasil, em defesa de todos que aqui residem no nosso Brasil. Não só aqui no meu município, no meu estado. Sim, bom, agora começando as perguntas. É de praxe, né? A gente sabe que a esquerda sempre coloca nos holofotes, né, o Gustavo, que eles fizeram a obra do São Francisco, né? Por fato, eles começaram a obra. Mas não concluí. Essa obra era para estar pronta em 2012. Isso foi o próprio Lula que disse, né? Que essa obra era para estar pronta em 2012, se caso não viesse um dilúvio para mandar água para o Nordeste. Essa reportagem existe, esse vídeo existe, então não é nada de fake que nós estamos falando. Chegou o Bolsonaro, não deu nem um ano de governo, ele colocou, junto com o ministro Tarcísio, que era o ministro da Infraestrutura, hoje é pré-candidato no meu estado a governador, e junto com os militares eles fizeram a finalização da obra, né? E não foi 10% como os esquerdistas gostam de dizer, né? Foi muito mais. Na sua opinião, o que foi muito mais ou foi os 10% que a igreja não, que a esquerda prega? Então, meu amigo Gabriel, é o seguinte, se a gente for analisar a história da transposição do Rio São Francisco, a gente vai ver que é lá desde a década de 80, na época de Dom Pedro II, né, que vinha fazendo a implementação do hall para poder
está sendo feita, e daí diante o PT pegou esse projeto pronto e começou lá em 2005 a dar início, porém, como você falou, era para ser entregue em 2012, infelizmente não foi entregue. Depois eles falaram que seria entregue lá por volta de 2015, infelizmente não foi entregue. E quando o Bolsonaro chegou ao poder, né, à presidência, ele, quando sentou na cadeira, ele viu essa bomba, porque o maior problema aqui do Nordeste é hídrico. Porém, não foi 10%. Não foi 10% que ele pegou, faltando 10% para concluir. Isso é mentira da esquerda, porque a transposição do Rio São Francisco estava abandonada e teve que destruir e refazer diversas partes. Por quê? Porque a verba que vinha na época do PT para eles poder fazer a construção, metade, mais da metade do dinheiro era desviado. E a construção ficava lá por metade. Tipo, se fosse para colocar, vamos dizer, 30 centímetros, ele botava 10, 5 centímetros. Iria suportar por muito tempo? Não ia. Então a esquerda mente demais. Eles enganam o nordestino, por o nordestino ter um coração puro e pela maioria ser inocente. Porém, o meu povo vem acordando dia após dia. Infelizmente, não foi 10%. Se fosse 10%, estaria ótimo, só assim a gente economizaria mais no dinheiro público. Mas, infelizmente, na hora que foi pegar a obra, totalmente abandonada. Quem quiser as fotos, eu posso enviar. Eu salvei algumas fotos. Era tudo destruído, sabe? Destruído. Enquanto isso, usavam isso como um voto de cabresto, para poder enganar os nordestinos, o nordestino ir lá na urna, votar na esquerda. Mas, infelizmente, não não foi da forma como eles dizem. Eles são a mentira em pessoa, a mentira em si. Sim. E assim, a gente nota, né? Não, eu como paulista, né, do interior do estado de São Paulo, eu acompanho meio que as obras, as notícias das obras que estão sendo feitas, né? Mais precisamente do Nordeste. E a gente vê assim, os esquerdistas eles adoram dizer, adoram falar que o Bolsonaro fez 10% da transposição, que o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro pegou obra do Lula feita, obra da Dilma. E, cara, é assim, é estarrecedor ouvir isso, né? E a gente mostrando os fatos, mostrando as provas, você falando, né? Você como um nordestino falando o que aconteceu. Ainda existe pessoas, porque se você estiver vendo a live e vendo os comentários, você vai ver que tem gente ainda que está falando. Não foi que o Bolsonaro não pegou só 10%, ele pegou 90% das obras feitas. Então, dizer assim que foi uma bela de uma porcaria que o PT fez, uma bela de Acabou uma com tudo. porcaria. Só enganou. Injetou, sim. E assim, o problema do estado do Pernambuco, do estado do Nordeste, tudo, é que eles elegem toda eleição. Você pode mudar o presidente, mas se não mudar o governador, Continua a é, é mesma um, coisa. é um problema, porque por mais que o presidente Bolsonaro envie o dinheiro, o governador vai surrupiar o dinheiro, vai fazer com que esse dinheiro não chegue aonde precisa chegar. Ó, você quer um exemplo? Estado de São Paulo, meu estado, eu falo por experiência própria. Aqui houve superfaturamento em compra de vacina, em compra de aparelho respiratório. Isso foi publicado por deputados, a própria candidata ao Senado, né, pré-candidata ao Senado, Janaína Pascoal, queria instalar uma CPI da Covid aqui, só que não conseguiu por falta de quórum, porque os parlamentares tinham, né, recebiam dinheiro do Dória para que isso não passasse, né? Porque se isso fosse adiante, o Dória já estaria preso, o Dória e o Rodrigo Garcia. Mas o problema é esse. E não só eles, todos os governadores que receberam dinheiro do governo federal na pandemia sumiram com o dinheiro. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando, passar
um dia inteiro falando sobre o que aconteceu, e mesmo assim vai ter pessoas que irão dizer é mentira, é fake news. O Bolsonaro é genocida. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro matou milhões de pessoas, o Bolsonaro não comprou vacina, quem comprou vacina foi o governador. Pera lá, quem comprou vacina primeiro foi o presidente da República, que enviou dinheiro, né? Então esse é o pensamento da esquerda. Eu não sei se você concorda comigo, mas é assim que eles pensam. Concordo totalmente. Inclusive, aqui em Pernambuco, a verba que veio, que foi bilhões que o presidente mandou aqui para Pernambuco. Minha cidade é pequena, 40 mil habitantes, como eu falei. Sabe quantos milhões ele mandou? Sim. 3 milhões, apenas para poder fazer hospital de campanha. Tá entendendo? 3 milhões. E, tipo, o que foi que fizeram aqui no estado? No estado de Pernambuco, governador e o prefeito do Recife, da capital. No lugar de comprar respiradores para humanos, compraram respiradores para porcos. Não sei se você chegou a acompanhar, se o pessoal que está aqui assistindo conseguiu acompanhar, mas a prática da esquerda é essa, entendeu? Eles defendem o socialismo só para a população. Para eles, capitalismo. É muita hipocrisia. E é por isso que Não, nada muda, entendeu? você quer mais do que o casamento do Lula? Você viu algum negro, algum gay, algum trans no casamento do Algum Lula? pobre. Algum pobre? Cadê os pobres que o Lula ama no casamento do Lula? Porque era para estar todo mundo lá. Porque se o Lula tem 45%, não, 45% não, 99% dos votos válidos do Brasil, segundo o Ibope, cadê esse povo no casamento do Lula? Meu, eu não consigo entender. E é um cara que não O consegue problema nem do sair na rua. E outra, não consigo. quem conhece a peça, quem é a peça, jamais vota. Sabe por quê? Ele é de uma cidade aqui do interior de Pernambuco, de Caetés. Vá lá falar bem dele nessa cidade para você ver. Você é expulso da cidade. Por quê? Porque as pessoas sabem de perto como ele é. As pessoas sabem de perto o tipo de gente que ele e a trupe é. Entendeu? Aí agora vem a filha querendo concorrer ao Senado. Será que aprendeu com o pai e quer colocar em prática? Eu acredito que seja isso. Aí, ó, o que eu vou ler para você, o comentário de algum, ó. Editorial Estadão. Bolsonaro e seus sócios do Centrão largaram o país à própria sorte. Rapaz, Bolsonaro criou Auxílio Brasil. Criou, né, que na época era o auxílio emergencial, que ainda E está valendo. É um valor menor, é claro, porque não dá também para ser um valor alto, porque já tem o auxílio emergencial, né, na verdade o Bolsa Família, que se transformou em outro nome, né, mas foi aumentado em R$ 400, coisa que o PT prometeu que iria aumentar o Bolsa Família e não cumpriu. Até hoje não se tem notícia, né? Eles falam, essa é a proposta de campanha deles. É sempre querer aumentar. A gente vai aumentar o Bolsa Família, vai, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai perdoar as dívidas do fiéis. Mas espera lá, quem criou o projeto para perdoar a dívida do fiéis em até 92% foi o Bolsonaro. 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 Então, igual o Gilson Machado, nosso ministro, querido ex-ministro do Turismo, disse, se você tem dívida no FIES e está resolvendo, você tem Bolsonaro em sua vida. Não Tudo. adianta. Até o Pix. Você Sim, tem o Pix. Foi Bolsonaro quem você, trouxe. você tem Bolsonaro na sua vida. Aí E agora tem um aqui falando pra gente criar vergonha na cara. Então, assim, esse problema desse povo, assim, é que eles não gostam de ouvir a verdade. A verdade dói. A isso. verdade, ela corrói, né? Mas, assim, É uma. eu noto... Pode continuar. Não, assim, em relação, eu queria responder esse comentário. Que vergonha na cara, tanto eu, quanto o Gabriel, quanto milhões e milhões de brasileiros
tem vergonha na cara. Porque se a gente não tivesse vergonha na cara, a gente iria continuar no erro, ó. Erro, no erro, no erro, no erro. Sendo assaltado, sendo roubado, sendo violados dos nossos direitos principais garantidos pela Constituição Federal. A gente estaria defendendo se a gente não tivesse vergonha na cara, né? A gente, se não tivesse vergonha na cara, a gente estaria só querendo viver de assistencialismo. E a gente defende o Sim, emprego. Sabe por quê? Sabe por que a gente defende o emprego no lugar de assistencialismo? Porque o pobre não deve ter vergonha de ser pobre. O pobre jamais deve ter orgulho de continuar na pobreza. Ele deve crescer na vida. O pobre deve e tem o direito de ficar rico. sim. E é isso que nós pregamos, né, na verdade. A ideia do capitalismo é isso, né? Não é que quer dizer que você vai se tornar um milionário, mas que você se torne bem de vida, né? E o que o socialismo prega? Totalmente o contrário. Totalmente o Isso. contrário. Estado, que o Estado cuide de você. É por isso que tem muito eleitor do Lula que é desse jeito. Que precisa que o Lula cuide deles, que o Estado cuide deles, porque senão eles não sabem viver. Aí ontem, eu te digo uma coisa, ontem eu tava fazendo uma live, né? Um cara falou para mim assim: "Você trabalha?" Eu falei assim: "Graças a Deus. Graças a Deus eu trabalho. Eu tenho perna, Deus me deu uma perna, deu braços, deu mão para trabalhar e eu vou trabalhar porque assim, eu não quero viver, eu não quero continuar na vida que eu tô. Eu quero melhorar de vida. Quero melhorar." E esse é a ideia do capitalismo. Não é que o Estado dependa de que o Estado defenda, cuide do povo. O povo tem que ser livre para trabalhar, para ter seu comércio, para ter sua vida. O Estado ele tem que priorizar saúde, educação, saneamento básico. É isso que o Estado tem que priorizar. Eu sou totalmente a favor das privatizações, que privatize tudo, todas as estatais. Porque se a gente, ó, pensa comigo, se privatizar tudo, tudo, não vai ficar na mão do Estado, não vai ficar na mão do governo. Então, independente do governo que entrar, não vai ter como roubar, porque vai estar na mão de ter. E assim, chega a ser estarrecedor, porque o homem não consegue juntar, não consegue unir nem 500 mil pessoas naquele parque do Ibirapuera lá, onde no 1º de maio que ele fez a manifestação dele, e a gente que fez a manifestação na Paulista, eu acredito que você também tenha feito lá aí na sua cidade, a gente fez, ó, eu não fui, mas eu vi, cara, é totalmente, a diferença tá ali, É, só não né? vê quem não, só não Exatamente. vê quem não vê. E outra, eu não me preocupo com pesquisa, não, porque se fosse para se preocupar com pesquisa, o Haddad seria o presidente esse ano, já seria presidente, o Poste, e sei lá. Com certeza. Eu nunca fui pesquisado também. Eles E pesquisam só o outra, que eles querem, entendeu? E eles podem manipular. Agora, uma pesquisa de verdade é uma que tem online, que você entra e só pode votar uma vez quando que ele reconhece o seu sim, aparelho de celular, o seu sim, IP, né? E sim. pode olhar É, lá. sim. Isso. eleiçõesalvivo.com.br, quem quiser procurar. E eu também faço aqui enquetes, né? Lembrando que enquete não é pesquisa, né? Mas eu faço pesquisas aqui, ó. Eu fiz contra aquela Simone Tebet, né? Ninguém conhece aquela mulher se não for na CPI da Covid, né? Ninguém conhece. Ela não fez nada, mas também assim, não apoiou que tivesse uma investigação contra os governadores de cada estado, pelos que eles estavam fazendo com o dinheiro que o presidente estava enfiando. Se o Ou, contra, STF, se o sim, STF não fosse tão canalha, eu acredito eu que eu ainda devo usar da minha liberdade de expressão, então eu chamo de canalha mesmo. A maioria desses governadores estariam presos. Eu acho que não iria se salvar nenhum, porque, sim, minha gente, a forma como eles cuidaram da população, os governadores cuidaram da população, foi forma desumana, velho.
Cadê a Constituição que eles tanto defendem? Porque agora, recentemente, essa semana, o presidente falou em relação do, de baixar o combustível e tal, em relação ao imposto, né? Zerar. O governador aqui de Pernambuco, do meu estado, se pronunciou falando que iria contra a Constituição, essa redução. Só que daí eu me pergunto, e quando ele mandava prender pessoas que estavam fazendo sua caminhada matinal na orla, quando essas pessoas participaram de manifestações que todo mundo tem esse direito, ele mandou prender, inclusive uma amiga minha foi presa, um amigo meu também foi preso. Prender até veículo por estar participando de um movimento. Aí, tipo, quem não for vacinado é proibido de receber atendimento médico ou qualquer outro atendimento público, porque a gente paga, ó, imposto que a gente paga e o atendimento que a gente recebe. E isso não fere a Constituição? Só fere a Constituição se for para fazer um bem à população? Agora, para fazer maldade, não, né? Eles fazem isso, sabe por quê? É uma das grandes verdades que todo mundo sabe. A justiça brasileira só se faz ao pobre, não se faz ao rico. Ainda mais quando é um político, entendeu? Agora o nosso maior problema e o maior preocupação não é PT, não é Lula, não é nada. É o STF. Porque eles são as maiores oposições que a gente tem. A oposição, a pedra mesmo do sapato está ali. Então, acredito eu que o Senado poderia sim fazer um impeachment de cada um deles, para a gente poder decolar ainda mais o nosso país. Porque o nosso país está dando certo. O nosso país está dando certo, está no rumo certo. A gente pode ver as matérias que vem saindo aí. Até a inflação caiu, não foi? Sim. O nosso país está no top 10 do ranking das E economias mais que estão se sustentando, estão conseguindo se manter. Então, meu, depois que solta essa matéria e depois vem dizer, não tá dando certo o Brasil na mão do Bolsonaro, é mentira. O Paulo Guedes está tentando fazer de tudo como ministro da Economia. Ô, vamos olhar o que ele fez, o conjunto da obra. O cara trabalhou sozinho na pandemia. Ele falou, ele avisou: não fecha comércio. Quem precisa trabalhar, trabalhe. Quem não pode trabalhar, não trabalha, fica em casa, né? Mas quem precisa ganhar o seu pão de cada dia, vai lá e trabalha, né? Olha o resultado que deu. Ele falou, ele avisou que a taxa de suicídio iria aumentar, as e pessoas aumentou. iriam entrar em depressão. Isso foi comprovado depois, meses depois aconteceu. Então, tudo que o Bolsonaro falou na pandemia aconteceu. Esse medicamento agora que vai ser um spray nasal que você mesmo falou, que vai ser uma tipo de vacina, só que aplicada no nariz, né? Vai ser vai ser nasal. Ele avisou, pô, é uma big de uma ideia, cara, para ser implantada. Mas é que assim, o pessoal da esquerda, a esquerda foi ensinada desse jeito, a viver com o pouco e se contentar com o pouco que tem. É desse jeito que é a vida deles. É desse jeito que eles vivem. Eles não saem da bolha. Eles vivem nessa bolha deles e acham que está muito bom o Estado depender deles. É igual mesmo você falou. O nosso serviço de saúde é péssimo. A gente paga um imposto danado sobre a saúde. E o que a gente recebe da saúde? Nada. E isso, vamos lá. Lembrando bem, o que o Lula disse na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil sediou a Copa no Brasil? Ele falou assim: não pode fazer hospital, não tem que se preocupar com a Copa no Mundo, né? Porque é um evento importante, nós vamos fazer um evento, né? E tem gente que ainda pergunta que tem que investir na saúde, tem que investir na educação, né? Em vez de pensar em Copa do Mundo, né? Ele falou que esse pensamento era um pensamento absurdo. Então, pera lá, a saúde está um caos,
desde a época que o Brasil é governado pela esquerda, pelo PSDB e pelo PT. E pelo Fernando Collor também, que é o outro. Todos esses daí, vem de uma linhagem. Em 4 anos não se consegue resolver todo esse problema. Saúde, educação. O Bolsonaro está fazendo. Ele conseguiu fazer o marco do saneamento básico, porque no Brasil, Não quase tem. metade da população não tem saneamento básico. Era uma coisa E, que eu sim, iria lhe cortando rapidinho, esse marco do saneamento básico. Era uma coisa que eu iria até comentar aqui com você e com o pessoal que está aqui assistindo. Esse marco do saneamento básico já chegou aqui na minha cidade. Desde o início, quando foi aprovado. A gente já vê que já se deu início. Já se deu sim. início. Mais investimento e mais melhoria para a população. Porque o saneamento básico vai, além de gerar emprego, a qualidade de vida da população vai para melhor, né? E a minha cidade é uma cidade nova, entendeu? Porque a antiga houve um acidente com a usina, e depois eu lhe conto a história, e a antiga cidade está debaixo d'água e foi construída a nova Petrolândia. Mas a cidade, por ser tão nova, os governantes daquela época deveriam ter pensado nisso, mas não pensaram. Aí chega o Bolsonaro, diz, ó, oh, vamos fazer isso. Aí a esquerda fica pianinho por quê? Fica com raivinha por quê? Porque tiveram a oportunidade e não fizeram. Não fizeram. Aí quando chega um querendo mudar a qualidade de vida da população, eles estão Quando contra. chega um. Não. Quando chega um que não é igual a eles, que não se iguala a eles, né? Porque o Bolsonaro, assim, ele vem de 27 anos de como deputado, ele foi vereador no Rio, tudo. Então, assim, ele tem uma história política de luta contra o PT, de luta contra a esquerda, né? Para quem quiser procurar, tem vídeos, tudo, tem matérias na imprensa. E, assim, a gente nota. A gente tá vendo que tá acontecendo mudança. O Brasil tá melhorando. Com O certeza. Brasil tá melhorando muito. Pô, só do fato de não ter ideologia de gênero nas escolas, irmão, eu como um futuro professor de história, eu tô muito contente. Eu tô feliz da vida. Porque é uma coisa que a gente vem falando, isso é pautado, a gente fala tudo, isso acontece, realmente aconteceu na era do PT, eles estavam fazendo isso. Ainda existe aquele professor doutrinador, mas Existe. tá diminuindo. Tá Já tive diminuindo. experiência. Já tive Sim, experiência e não tão boa, viu? sim. Porque o problema é o seguinte: pega uma criança, pega um adolescente e coloca na mente dele, ó, o capitalismo é ruim. O capitalismo não é bom, não. O capitalismo não deu certo. Quem é de direita, não é inteligente, eles não sabem. Vai ver os livros de Karl Marx, vai estudar sobre o comunismo, né? Aonde que o comunismo deu certo? O comunismo deu certo lá na Coreia do Norte. Vamos ver, vamos para mais perto, né? A Argentina, que agora a inflação tá chegando perto da Venezuela. A Venezuela, que o dinheiro não tá valendo mais nada. Eles estão comendo cachorro, estão comendo animal, né? Porque não tem mais o que comer. Então, e Cuba nem se fala, né? Cuba entregou para o Brasil, em vez de entregar o dinheiro que está devendo para o Brasil, entregou charuto, né? A gente ganhou charuto. Isso 6 foi charutos para matéria. cada brasileiro. Então, 6 charutos para cada brasileiro. Eu não recebi esse charuto que Cuba Eu deu, não. E se eu recebesse esse charuto, rapaz, eu saberia onde utilizá-lo, viu? Sim, sim. Eu só não Aí o vou cara concluir vem. em respeito aqui. Em Sim, respeito. Mas eu iria utilizar todos os 6 nos que governaram e a sim, maldade que fizeram com a população. sim. E aí o cara vem e fala assim: o Collor que apoiou o Bozo, né, no caso. Vamos lá, vamos entender a história. Bom, quando o Collor
foi eleito presidente, o Bolsonaro era contra a eleição. Tanto é que ele votou pelo impeachment do Collor. Porque o que aconteceu no impeachment do Collor? Para acontecer aquele impeachment. Ele meio que roubou o dinheiro dos aposentados, né? E não só dos aposentados, mas de todo mundo, né? E aquele dinheiro foi travado, você não conseguia tirar, e a inflação estava muito alta, né? Então não se tinha mais uma hora o preço de manhã o preço estava tava num preço, à tarde, à noite estava outro, né? Então estava desse jeito. E isso foi o que aconteceu no impeachment do Collor. Teve muita mais coisa, teve o caso do PC Farias também, que foi um caso que ainda não tem com uma conclusão, né? Então teve muita coisa que aconteceu nesse processo do Collor. Hoje o Collor se diz Bolsonaro, se diz apoiador do Bolsonaro, mas eu não confio no Collor, né? Eu acho que o Collor está usando o Bolsonaro para se eleger governador de Alagoas novamente, né? Porque sozinho ele não consegue. E se ele for para o outro lado, o lado que ele xingou, que ele escorraçou, vai ficar vergonhoso. Se bem que falar de vergonha, o Geraldo Alckmin não tem muita vergonha na cara, porque também ele xingou o PT, falou tudo do PT e hoje é vice do Lula. Então, É assim, briga mentirosa, só uma fantasia. sim. Então, falar que o Collor apoia o Bolsonaro, para mim é mentira, ele não apoia. E outra, tem tantos ali que não apoiam também, só estão se usando de cabide ali do Bolsonaro, mas não apoia, não É, apoia. Eles não apoiam. tipo o O da Atena, negócio, amigo. A gente tem um sim, é o da. exemplo da Atena. Mas você quer Até mais o ano o quê? Até recentemente ele estava falando mal do presidente, agora vem colando, defendendo. Por quê? Porque o povo está cansado de esquerda, o povo está cansado daquelas mentirinhas. E a gente é maioria. Aí eles colam no presidente para poder ganhar voto. Igual o Joyce Hasselman fez, igual a gente estava falando, né? Igual o ator pornô é Alexandre Frota. E assim como outros. Uhum. Ah, Essas... você quer mais aquele Arthur Mamãe Falei, que foi caçado esses tempos na Lespe, aqui em São Paulo? Oh, eles, né, quase se sentou no colo do presidente, de tanto que ele fazia campanha no estado aqui de São Paulo. Cara, para onde o Bolsonaro ia, o Dória e essa turma toda queria ir junto. Eles falaram que a Carla Zambelli iria trair o presidente. A Carla Zambelli está lá na linha de frente, está apoiando. Ela está apanhando, ela está sendo escorraçada, mas ela está aguentando firme. É, E é uma que não abandona o presidente. Eu não ela, votei nela, então. a E Bia assim, Kicis também, né? Vem sempre. Ulisses, quem mais? O Bibo Nunes, tem outros, o Otoni de Paula, que é do Rio de Janeiro, o próprio Daniel Silveira, meu. Daniel Silveira. Eu não concordo com a fala que ele fez contra o STF, mas, pô, o deputado tem liberdade de expressão, ele não pode ser criminalizado por isso. Está na Constituição que o PT votou contra, né? O PT votou contra, os partidos de esquerda votaram contra, mas está na Constituição que o deputado tem livre decoro, o parlamentar tem, ele pode se manter, como é, ele se priva da lei dessa lei, porque ele não bateu, ele não agrediu um magistrado, ele simplesmente fez uma opinião. Eu não concordo com a opinião dele, né? Não concordo. Achei desnecessário, mas eu penso o seguinte: se o Alexandre de Moraes se sentiu ofendido, pô, então põe uma multa de lá, sei lá, R$ 100.000 para cada fala que ele falasse contra ele. Não era necessário chegar ao ponto de ser preso, né? E outra, a mulher dele teve as contas bloqueadas essa semana. Aí, Então, enquanto sim, isso, querem soltar Adélio Bispo, fazem apologia ao crime nas redes sociais, a própria esquerda. Eles não fazem nada, passam a mão na cabeça. Agora, até uma simples palavra, se a gente falar, a gente vai preso, recebe Polícia Federal em casa.
A gente tem que ter todo aquele cuidado no que vai falar, porque se falar qualquer coisa que o cabeça de ovo não gosta ou qualquer outro lá, eles mandam a Polícia Federal vir tomar um cafezinho. Olha, eu não sei por que ele ainda continua no cargo de ministro do STF. Tanto ele quanto todos eles. Porque é um absurdo o que eles vêm fazendo com a população. É um absurdo, velho. Um absurdo. Mas você lembra quando o Olavo de Carvalho, né, o nosso saudoso professor, filósofo Olavo de Carvalho, sempre falou que o PT ele tornou o STF o escritório de advocacia deles? Exatamente. É tanto O que Olavo de Carvalho sempre falou. ele sempre esteve certo. Ele sempre esteve correto. É, a gente vê também tirar um presidiário para ser candidato, cheio de crimes. Agora, se fosse um pobre que tivesse os crimes que o Lula tem, será que o pobre estaria solto? Acho que o pobre teria pegado 100 anos de prisão aqui no Brasil. Exatamente. Aí tem um aqui dando graças a Deus porque o Olavo de Carvalho morreu. Irmão, que Deus tenha misericórdia de ti, viu? Que Deus tenha É, misericórdia. Porque quem deseja o mal é repartido, hein? sim. Aí vem um aqui e falou assim: Bolsonaro, Fernando Collor e Valdemar da Costa Neto estão acabando com o Brasil. Vamos lá, vou explicar bem direito para sanar as dúvidas. O Bolsonaro ele não pode se candidatar sem partido. Existe no Brasil essa lei. A pessoa, para se candidatar, ela precisa de um partido. O Bolsonaro queria criar o Aliança pelo Brasil. O Aliança pelo Brasil precisa de um número de filiados grande, né? E não dava tempo até a eleição desse ano. Mas o Aliança pelo Brasil está crescendo e ele precisa passar pela uma sabatina no TSE. Então, o Aliança pelo Brasil na próxima eleição vai sair. Ele vai Com sair. certeza. E assim, não é que o Bolsonaro não gosta não do Valdemar da Costa Neto. Ele simpatiza, ele tem que simpatizar, porque é o presidente do partido, ele tem que engolir, né? Não é que a gente gosta, não, a gente não gosta, a gente sabe o que aconteceu no passado, a gente sabe os crimes do Valdemar da Costa Neto e do Collor também. Por mim, o Collor estaria preso. O impeachment do Collor, tanto do Collor quanto da Dilma, não deveria ter parado só no impeachment e perdido o mandato, deveria ter sido preso, porque houve crime, houve provas, era para ter sido preso, era para sair dali, era para sair da votação e ir para cadeia e pagar na cadeia e devolver tudo o que roubou do povo brasileiro. E ainda diz aqui, ó, patriota otário, patriotário. O cara nem põe a foto, nem põe não faz nem vídeo, não põe a nome e ainda quer Mas tem discutir número com de. a gente. Eu acredito. Isso, É, né? Bota até número, não põe foto, não põe nada. São pessoas que sim. só têm coragem de fazer isso no anonimato, mas não põe a cara pra gente poder ver quem é. Aí o cara tá falando aqui, Júnior César, vocês acham que estão mudando, arrumando o Brasil? A gente acha não, a gente tem certeza que tá arrumando o Brasil. Fizeram o Brasil de O casa da Brasil, mãe voando, né? Chegou sim. a nossa vez de colocar no trilho. Chegou a hora de alguém que tem punhos de aço mesmo e que tem peito de aço, que gosta, que quer trabalhar pelo povo, mostrar o que veio para fazer e que vai fazer muita coisa. E que, ó, vai se preparando para a eleição, porque se chegar às 7 horas da noite e Bolsonaro vencer no primeiro turno, não quero ver neguinho chorando, não, hein? Não Isso quero, aí. não. Tem que engolir, vai ter que engolir o chorinho, vai ter que limpar as lágrimas e já desistir, porque, ó, e outra, a gente tem países maravilhosos onde vocês vão amar o socialismo e o comunismo todos juntos. Nós temos países maravilhosos. A gente até citou aqui Argentina, Venezuela, Cuba, países maravilhosos. É um regime maravilhoso, dá certo, vai lá. A gente até ajuda, a gente faz uma vaquinha online para pagar a viagem, mas é só ida, não é para voltar. Não é para fazer igual os artistas fazem, não para ir nos lugares bonitinhos lá que tem,
Não, é para viver lá o resto da vida, Eu quis dar esse né? presente a um amigo meu, ele não quis, rejeitou, né? Defendia o socialismo, eu quis dar esse presentinho, mas não sei por Então, que não aceitou. Só queria se fosse para os Estados Unidos. mas você não vê, aí você fala, aí tem um monte de esquerdista de iPhone, porque o mal do esquerdista, né, é que ele não vive o regime que ele prega, né? Isso. Porque assim, ser socialista de iPhone é muito fácil. Agora vive o socialismo mesmo na pele mesmo, assim, ferrenho, E sem o né? dinheiro Vive público também, né? sem o dinheiro público, né? Fora o fato, né, que o show da Daniela Mercury que ela fez aqui no, na, no dia 1º de maio foi pago com dinheiro público. Aí vão falar assim, o do Gustavo Lima também. Só que pera lá, o do Gustavo Lima já foi cancelado. E o Gustavo Lima tá recebendo apoio da gente, com certeza. Porque ele tem um cara honesto. Ele é um cara que quer o bem do Brasil. Na verdade, quase todos da música sertaneja querem o bem do Brasil, querem o melhor, porque eles não precisam viver da Lei Rouanet. Eles não precisam ser, eles não precisam tatuar no toba para se dizer que tá triste. Eles sabem trabalhar, eles sabem que eles têm um público que vai comprar, que vai pagar o ingresso deles, que vai pagar o salário deles. E pode chamar de gado mesmo, a gente é gado. A gente é Com gado, a gente certeza. a gente faz mesmo campanha de graça. E outra coisa, a gente não está fazendo campanha só aqui esse ano, não. É desde 2018. Quando acabou a eleição, a gente já estava pensando na próxima, porque E não pode olhe, parar, né? e lembrando que a campanha é com o nosso dinheiro, viu? Até A então, campanha a sai do campanha é com nosso o meu bolso, dinheiro. né? Aqui A eu falo campanha pelo sai meu do dinheiro. nosso dinheiro. A gente não usa o dinheiro público. A gente Nunca utilizei e jamais irei utilizar. sim. E amigo, assim, você pensa na sua cidade, numa próxima eleição, você pensa em sair candidato a deputado, a vereador? Então, meu amigo, é uma, é uma pergunta bem. Bem capciosa? É, porque, tipo assim, eu luto tal, venho fazendo os movimentos junto com o meu grupo, com o nosso grupo aqui. Porém, se o povo suplicar, pedir, por que não? Em 2020 eu não concorri, não. Eu tava tudo certo, eu tinha me filiado no partido e tal. Houveram alguns problemas pessoais e eu desisti e apoiei uma candidata que é minha amiga. Mas nessa próxima, em 2024, se eu ver que não tem outra saída, eu posso sim concorrer uma das cadeiras na Câmara de Vereadores aqui do meu município. Até porque os que estão não sabem nem fazer um projeto. Diga aí. Aí 5.900 por mês ainda acha um pouco. Teve um que falou para mim que 5.900 ainda era pouco. Jesus, 5.000 Diga é aí. pouco. Eu disse, vereador era para ganhar um salário mínimo. Não só vereador, como outros cargos públicos como esses. Tanto de prefeito, Na, na, vereador, na, tudo. Sabe por na quê? verdade, sim. Porque eles deveriam sentir na pele o que o trabalhador passa. Não, o meu pai sempre falou que, e eu concordo com ele nessa parte, que quem se candidata a esse cargo, né, cargo político, qualquer um que seja, não deveria receber nada. Era Porque para já que ser você quer se voluntário. candidatar, já que você quer se candidatar, já que você quer trabalhar, né? Se você diz que quer trabalhar pelo povo, então vamos lá, você não vai receber nada. Você vai ficar 4 anos lá fazendo projeto, encaminhando projeto, fazendo projeto de lei. Então, né? Tanto prefeito quanto presidente, senador, governador, tudo, vereador, não receber nada. Ou se não receber um salário mínimo, igual a gente recebe. Porque já que quer trabalhar, já que quer se candidatar, então vamos fazer isso. Você recebe um salário. Eu fico abismado porque tem deles que nem lê sabe. Não sabe Sim. nem assinar o nome direito, aí chega numa cadeira, vai saber cuidar da população? Nada contra quem não tem estudo. Mas para você estar num cargo desse, para você tratar da população, eu
Eu, Gustavo, defendo Precisa que tenha saber pelo tudo. menos uma formação. Sim, precisa saber o que está entrando, né? A liturgia do cargo. Precisa Porque saber. não Aí, saber fazer nenhum projeto. aí um outro mandou aqui. Candidato não sabe nem escrever. Candidato bolsonarista não tem nada a oferecer para a população. Vamos lá. Não, a gente tem muito para oferecer, porque as nossas ideias mesmo é tipo assim, acabar com toda a mordomia que a esquerda até quer, né? Porque se a gente acabar, menino, olha, o país vai para um naipe que olha, é assim, estarrecedor, porque o que o Bolsonaro quer fazer e não dá para fazer porque tem um Congresso que na maioria é contra, né? Não a favor, não consegue passar o impeachment porque metade é contra, metade é a favor, mas não consegue também acelerar os projetos. O próprio Arthur Lira, ele confrontou o Glauber, né, aquele Glauber Braga do PSOL, dizendo que se fosse por ele, a Petrobras já teria sido privatizada. Então se tira por aí. Eu não concordo muita coisa com o Arthur Lira. Eu acho que ele muitas das vezes ele é covarde diante do STF. Ele e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Que precisaram do Bolsonaro para ser eleitos presidentes da Câmara e do Senado, né? E hoje estão acovardados, né? Então, assim, é de você parar para pensar. Não dá para trabalhar se você não tiver um Congresso apoiando, se você não tiver um Senado apoiando, não dá, não vai passar. E outra, essa eleição, ela tem que ser uma eleição diferente. Você tem que ver e puxar pela ficha do candidato, seu deputado, seja deputado, senador, governador. Se ele não fez nada em 4 anos, lata do lixo. Já não usa mais, não pega mais. Porque se em 4 anos ele não fez nada, em 8 anos ele não vai fazer nada também. Ele só vai roubar dinheiro do povo. Então, Só tira por aí. receber o salário e seus absurdos. Que até auxílio moradia tem. Por isso brigam. Sim, Brigam. A maioria não briga nem pelo povo, é pelo próprio bolso. Porque fazem sim, da política uma profissão. Que é uma coisa sim. que não é. Não é. Mas fazem, né? Mas, falando em relação a tudo isso, já que falaram que bolsonarista não tem o que oferecer, eu tenho passagens para a Venezuela para essas pessoas, entendeu? Eu tenho isso a oferecer. Quem quiser, só me chama lá no chat. Agora, tem que ir e não pode retornar mais não, hein? Quem quiser a É passagem, só pode ida. mandar mensagem que eu mando. Só de ida. Só Só de ida. ida. Não precisa E, voltar. Para e tem que atrapalhar o assinar um Brasil, termo para não voltar mais ao Brasil. exatamente. Exatamente. Então já fica a dica aí para quem quiser, para o esquerdista que quiser ir para país comunista, para país que se identifica com sua ideologia. Ó, é só mandar mensagem no privado para a gente que a gente dá um jeitinho. É, a gente A dá gente um vai, jeito. faz uma vaquinha online com os nossos amigos, né? E tenta o máximo possível para que essas pessoas sejam mandadas para esses países, realizem os sonhos delas e fiquem por lá. Não voltem mais, né? E nem mande E para quem notícia. não mandem notícia, né? Não fala nem se tá bom, se tá ruim, não quero nem saber. Não, fica lá. Pode ficar, não vai fazer falta. A gente tem muita coisa para pensar para o Brasil. Para aqueles que realmente vestem a camisa de brasileiro, amam o Brasil, amam o seu país, a gente tem muito o que fazer por esses. Agora, por esse resto, eu não me preocupo, não. Porque tem que passar mesmo na pele, tem que tomar vergonha na cara e começar a ver o que está acontecendo no país. O país está melhorando, o país está caminhando, só não está caminhando mais porque o que o PT fez no Brasil, ele estuprou o brasileiro e não mandou recado. E não mandou recado. Só que é assim, o povo que ama, que idolatra o Lula, né? Que ama o Lula de paixão, né? Ele pensa, ah, ele roubou, mas ele fez. Ele Fez o roubou. T-Rex, fez o sítio de Atibaia, fez o filho É, ficar rico.
Os únicos filhos do Lula que ficou rico foram os filhos dele. Porque os filhos que ele fala que tem aí pelo Brasil afora, nenhum ficou rico. Tanto é que no casamento dele com aquela Janja lá, não teve um pobre, não teve um negro, não teve um trans, não teve nenhuma da LGBTQIA+, lá naquele negócio. Só teve 200 convidados só. E, assim, casamento caríssimo, mas assim, E a ninguém mansão se que ele tá morando preocupou. agora com o Janja, o aluguel, mais de 20 mil, Então, né, por mês. então, isso daí ninguém fala, ninguém lembra, né? Se a gente não lembrar, ninguém vai falar. E Vai porque é o deixar pai dos quieto. pobres, viu? Imagina se fosse É, o pai pô, dos ricos. ah, se Meu, fosse o pai do Zico, tava lascado. Meu amigo, pra gente encerrar, quero que você deixe as suas considerações finais, suas redes sociais. E lembrando a todos que a nossa live ela vai ser baixada, a gente vai baixar ela, vai passar para edição, né? E vai estar lá no nosso canal Opinião da Direita. Tem cortes também lá no Facebook. Então, se você tiver uma página lá no Facebook, Gustavo, me manda lá no WhatsApp que eu vou te mandar o link, né? E aí a gente vai postar os cortes lá também. E a nossa página está crescendo, graças a Deus, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, nós estamos crescendo. Então, e nós sempre fazemos, né? Pedimos para que a pessoa também divulgue suas mídias sociais também, para que todos a conheçam. Então, pode deixar suas considerações finais e as suas redes sociais. bom, então, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. De primeira, quando eu recebi a mensagem, eu não acreditei. Eita, meu Deus. Fiquei naquela expectativa. A gente tentou uma vez, não deu certo. Aí essa foi a segunda, deu certo, graças a Deus. Porque a vida é assim, sempre tem um monte de imprevisto e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E eu agradeço imensamente pelo convite. Estarei sempre disposto a retornar quando quiser novamente. Espero ter chegado à expectativa que você esperava e o que as Então, se superou. pessoas aqui esperavam também. Lembrando que eu não sou muito de falar também, eu gosto mais de agir, porque se eu abrir a boca, eu falo muitas coisas que as pessoas não queriam ouvir, que eu não sei medir palavras. Gostaria de dizer também que tanto a minha casa quanto o meu estado está de portas abertas para receber você, sua família e mais outros patriotas, quando quiserem vir conhecer, venham conhecer Petrolândia, mas esperem a esquerda sair do poder, deixe um governador patriota entrar e esse esquerdista sair para poder vir, para a gente poder amenizar no bolso, né? E não sofrer muito. Minhas redes sociais, eu tenho uma página Gustavo Marques, lá meu perfil. Aceito todo mundo. Meu Instagram é @Gustavo_Marques. Meu TikTok é o mesmo. Meu Twitter, Gustavo Marques também. Quem quiser seguir, mandar mensagem, conversar, pode mandar, eu respondo tudo. E é isso. Gostaria de dizer que Deus abençoe a minha vida, a sua, da nossa família. Abençoe o meu Pernambuco, abençoe São Paulo, abençoe o nosso Brasil, que é o que a gente mais precisa nesse momento é de Deus. E que a gente possa se unir e ter mais forças ainda para poder lutar por um Brasil muito mais justo, por um Brasil mais patriota, por um Brasil mais temente a Deus. Então, desde já eu agradeço e o que precisar, estou lá no WhatsApp, nas minhas redes sociais, como você já tem. E é isso. Um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Gustavo, antes de encerrar, eu já quero te fazer um convite para você entrar ao vivo comigo domingo, que a gente vai fazer balanço das enquetes, né? A gente vai ver os resultados, comparar com as pesquisas que estão soltando, né? E eu te convido para participar comigo. Você Pronto, pronto. topa? Topo. Eu lhe mando a confirmação. Se eu não tiver nada agendado no domingo, aí eu te Sim, mando. Como eu te sim. falei, possa ser que eu precise dar uma viajada ou não. Que eu iria hoje, aí no fim eu disse, não, hoje não vai dar. Aí tô vendo, se o final de semana, caso eu tiver saído, algo do tipo, eu te confirmo no sábado
antes. Beleza, E depois eu quero te indicar algumas pessoas também para poder fazer participação aqui, se você quiser. me Inclusive, indica. pronto, eu vou lhe indicar um deputado que vem dando bastante audiência, um deputado que vem trabalhando pelo povo aqui em Pernambuco. Alguns amigos que Me vêm dessa manda para luta. ele, manda o número dele para ele, me manda o meu número para ele, manda o número dele para mim, né? Pronto, Se ele tiver TikTok, fala para ele me seguir e a gente já marca uma live também, uma entrevista. pronto, combinado, fica combinado. Hum. Depois eu te mando lá algumas indicações também, porque o povo pernambucano é forte. O povo Com nordestino também certeza. é um Vocês povo são a garra acolhedor. do leão do norte. Somos um povo acolhedor. Vocês são um Mas a povo gente não acolhe a abençoado. safadeza e a maracutaia que o PT fez, não. Com certeza. Com certeza. Viu? Que Pois Deus aí, abençoe, meu amigo. amém. Agradeço, viu? Pessoal, boa noite a todos. E para quem quiser, o vídeo vai estar disponível daqui uns dias já no nosso canal no YouTube, né? No nosso canal, vai lá e se inscreve. Opinião da Direita. Nossa página no Instagram é @Opinião da Direita e no Facebook Opinião da Direita. A todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã, 1 hora. Nós temos entrevista. Valeu. E vai ser com o Coronel, que vai ser candidato a deputado estadual por São Paulo. Muito obrigado a todos. Até mais.